Nilo Cortes. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Nil. ouvintes. Olha, estamos esperando chuva, né? A, a Univates hoje está em manutenção, para a última informação que eu tenho, de 45 milímetros aqui para a região, onde a média histórica dos últimos 30 anos, em torno de 205 milímetros. Há outros que informam que é 190, mas em torno de 200 milímetros. Então nós estamos longe, né, dessa média aí para o dia 18. E a temperatura mais baixa foi 10,6 e chegou a 28,9 já esse mês. E a gente começa a fazer aquele alerta, cuidado com o sol, né? Raios ultravioleta, quando está o clima mais seco, ele castiga. Então, protetor solar aí é a recomendação para todos. Em termos de informação assim conjuntural, tanto o trigo quanto o milho estão recebendo assim um novo alento em termos de valores. A Rússia tem ameaçado lá a Ucrânia de suspender aquele acordo de exportação de grãos. E como ela é grande fornecedora de trigo e de milho, o milho subiu de preço. E para agravar mais a situação ainda, a Argentina está tendo problemas de seca e está atingindo tanto o trigo quanto o milho lá plantado. E são os fornecedores de grãos aqui para a região do Brasil e outras partes do mundo, né? Então, é uma informação que é importante. Nós estamos num período aí de colheita de trigo. O nosso tema de hoje, Paulo, é sobre a carne moída. Tem novas regras aí para o uso da carne moída. Eu acredito que, pelo preço que anda os cortes de carne, que seja hoje das carnes mais consumidas, né? A carne moída. O guisado, né? Eu me lembrei que lá em casa tinha o tradicional, aquele moedor de ferro, sabe, fundido, que a mãe, então, se comprava a carne e se moía. E ele servia também para outras coisas, né? Fazer bolacha, fazer chimia, fazer aqueles doces de amendoim. Aquela maquininha tinha lá o seu uso dentro de casa. E muita gente tem elas hoje. Mas veio aí a modernidade vamos dizer assim, a carne moída pronta, processadores de carne, uma série de coisas que facilitou a vida aí de quem lida aí com o fogão. Mas as fraudes de alimentos sempre existiram no mundo todo. E uma das mais problemáticas é da carne in natura, seguidas do leite e derivados e do azeite de oliva. E aqui no Brasil não é diferente. Nós temos algumas fraudes que acontecem na área vegetal, por ordem assim, de infração, o azeite com adição de outros óleos, seguido da farinha de mandioca, com adição, por exemplo, de farelo de arroz e outros, o café com palha de café ou casca de café, milho e trigo, inclusive com areia da moagem. E por aí vai uma série de outros fraudes. Na área animal, aparece o leite e derivados, carcaça de aves congeladas, cortes resfriados, peixes e a nossa carne in natura. Os órgãos que fiscalizam aí, o Ministério da Agricultura, o MAPA, né, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Instituto Nacional de Metodologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, né, fazem um trabalho de acompanhamento desta legislação. Ou repassam essas autoridades de fiscalização para entidades no Estado. Aqui no Rio Grande do Sul tem a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e tem hoje o DIPOA, que era um antigo CISPOA. E também tem, então, forma de, vamos dizer assim, de atuação com o SUSAF e até por extensão o Sistema de Inspeção Municipal. E a Secretaria da Saúde, que tem o papel de coordenar e supervisionar os órgãos de vigilância sanitária dos alimentos, né? A carne moída, então, passa a ser o produto desse momento.
o governo, através de uma portaria conhecida pelo número 664, ele dá novas regras para a comercialização e entra em vigor agora a partir de novembro. Mas, para as empresas, terão um prazo de 1 ano para se adequarem. As novas embalagens poderão ter no máximo 1 quilo de carne moída, então, né? E que deve ser empacotada imediatamente após moer, né? Após estar sendo moída. Se for comercializada resfriada, deverá ser mantida entre 0 e 4 graus centígrados. E, se congelada, menos de 12 graus centígrados. Também não será permitida a mistura de carne mecanicamente separada, conhecida aí por CMS, e nem miúdos moídos. A quantidade de gordura deverá ser expressa em percentual, bem visível, e se é de carne de primeira ou carne de segunda. Li aí pelas informações dos cozinheiros, dos chefes, que o ideal para cozinhar seria 80% de carne e 20% de gordura, que ela formaria as ligas melhores para trabalhar na cozinha aí. A carne moída de primeira é originária de cortes de primeira, e os mais utilizados é o patinho, o colchão mole, o colchão duro e o tatu, que também conhecido como lagarto. E a carne moída de segunda, então, são os de corte de segunda, são aquelas carnes com gordura, como o acém, músculo dianteiro, a paleta, costela, fraldinha e capa de filé e cupim. Existe uma terceira classificação, Paulo, que é o carne de terceira. Eu até não tinha assim muito conhecimento. É conhecido como a carne de músculo, pescoço e ponta de agulha. Mas nós não usamos isso aqui no Rio Grande do Sul. Eu também não sou grande conhecedor. Ou está entrando como segunda. Possivelmente entra como segunda, né? Mas existe essa tal de terceira aí que eu também fiquei na dúvida. E as fraudes mais encontradas são a colocação de nitritos e nitratos para deixar a carne mais vermelha, com aparência de fresca e sem cheiro de velha. E são produtos cancerígenos. Cancerígenos também, né? Também mistura de carne de CMS que não poderão ser mais feitas. São aquelas carnes retiradas de máquina, raspando o osso lá, aquela história toda. Ou miúdos. E a carne segunda é vendida por primeira e reaproveitamento de carne velha, né? Que o pessoal sobrou e coisa vai fazendo isso aí. Isso não pode. Aliás, nunca pôde, né? O prazo de validade da carne moída in natura, congelada, é de 3 meses. A bandeja fechada na geladeira ou balcão, 2 dias. E com temperatura abaixo de 4 graus. Se houver sobra, ela não pode ser reaproveitada. Quando congelada, o descongelamento deve ser feito na geladeira e nunca na temperatura ambiente. E depois de preparada, deve ser mantida de 60 graus centígrados, inclusive em buffets, né? Então, restaurantes, aquela história toda. Isso também vale para a carne moída, não só de gado, né? Pouco usado entre nós, mas suínos, aves, ovinos e búfalo. Há aqueles que, vamos dizer assim, prezam por segurança, que têm o hábito de comprar o corte de carne e mandar moer na hora. Talvez seja assim a maior segurança, mas nem todos mais podem fazer isso. Tem que ter uma licença especial para que possa trabalhar dessa forma. Então, coisas que estão mudando aí no nosso dia a dia e atingem o produtor, de uma certa forma, e assim está todos os consumidores, né? O guisado, inclusive, tem sido usado e às vezes até recomendado num domingo de churrasqueada aí, Nilo. Diz que dá um belo churrasco. Eu disse que tem uma forma de fazer a liga ali, né? Fica a bolinha pronta, né? Fica macia. E tem, se quem quiser pegar receita, entra em casa. Mas isso tem centenas de receitas de utilização, né? Bolinhos e outras coisas mais aí. Então, a nossa carne tá aí, né?
O processo de comercialização da carne já vem sofrendo mudanças há algum tempo. Sim, sim, sim. Nós ainda não chegamos ao ponto da carne industrializada. Os norte-americanos mais utilizam a carne processada do que a carne in natura, carne com os cortes da hora ou retalhados dentro do açougue de um supermercado, por exemplo. Nós ainda não, nós preferimos olhar a parte do animal e pedir que dali se tire determinado corte, né? Quando o corte não é exposto em sistema de refrigeração, no sistema de gôndolas refrigeradas e vendido. E a questão da influência do osso no peso da carne, né, Nilo? Tem Sim, que ter também um pouquinho de cuidado para também, que o cliente não leve mais, ele não está comprando osso para sopa. De vez em quando sim, mas nem sempre. E aí tem que ter um percentual definido e respeitar essa regra. E também uma costelinha com carne, né? Não só o osso, não. Não só osso. O gaúcho, ele é muito resistente à carne embalada, né? Olha que eu pegava, a gente observa. Mesmo, né? Aquela embalada a vácuo, né? Não tem o mesmo gosto. Né? E a própria carne embalada in natura, sabe? Aquela bandejinha com carne, eu vejo o pessoal pega, olha aquela bandeja, tem uma desconfiança, não tem aí, a gente não acredita naquilo ali, né? Uma costela já embalada, pronta, por exemplo. Né? Mas será que é macia? Olha a largura do osso. E a gente fica olhando quanto tem de gordura. O pacote pronto. Exato. Tem que ter cuidado. Exato, a gente tem as dificuldades aí. Bom, em termos de evento, hoje é amanhã, não, dia 22, né? É Dia Nacional do Enólogo. E hoje o Dia do Médico, né? Quem de nós não tem né? Quem de nós não tem um médico nos ajudando na nossa saúde, né? E eu faço o lembrete que dia 5 de novembro, em Forquetinha, o 10º Seminário de Abelhas Sem Ferrão, promovido aí pela Associação Regional do Meliponicultores. O pessoal vai preparando seu calendário aí. E os abraços, Paulo, aqui para a Lajeado, professora Dulce Chiesa, que acompanha todas as madrugadas, ela acorda cedo e fica acompanhando os teus programas aí. Para Poço das Antas, a Dirce Beatriz Krause, que é corte, nossa colega lá da Imater, que está de aniversário. Forquetinha, o Celso Roseli Yukon, lá do STR. E para Teotônio, para o Marino Altman, que também acompanha sempre os programas da madrugada. Muito bem. Nilo Cortez, sempre às terças, 5